Bom dia, bom dia, bom dia para você. Como você está? Bom dia nessa segunda-feira, dia 22 de julho. Estamos aqui para a honra e glória do Senhor, para adorar e exaltar aquele que reina e vive, para engrandecer o nome do Senhor, para dizer o quanto Ele é bom nas nossas vidas, ser gratos por mais essa manhã. Ser gratos pelo sol que brilha, pelo frio, sermos gratos por tudo aquilo que o Senhor nos dá, pela saúde, pela vida. Somos gratos ao Senhor pela vida. E a vida é maravilhosa. Basta sabermos viver e estarmos na dependência do Senhor Jesus. Glória a Deus. E hoje nós estamos no capítulo 7 do Evangelho de Lucas. Capítulo 7, dou tempo aí para você pegar a sua Bíblia, para acompanhar comigo, para nós lermos um pouquinho, meditarmos um pouquinho em duas situações que vai relatar nessa manhã, a situação da doença do servo centurião, assim como a morte do filho da viúva de Naim. São as duas passagens que nós estaremos nos atendo nessa manhã, esperando que o Espírito Santo de Deus nos relate, nos revele aquilo que Ele quer para o nosso coração nesse dia, através dessas duas passagens bíblicas. E assim fazemos todas as manhãs. Escolhemos, vamos seguindo os capítulos e falamos daquilo que o Espírito Santo coloca em nosso coração, porque os capítulos são extensos, são ricos e a gente quer falar um pouquinho de cada, mas às vezes não dá, porque o nosso tempo de 15 minutos é bem limitado para não se estender muito nesse café com palavra, como o Senhor colocou no meu coração, uma palavra breve, eficaz, simples, que chega na alma, para destronar o inimigo, para tirar toda a dor, tirar toda a angústia da manhã, tudo aquilo que possa estar afrontando o seu ser. E a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz, ela é penetrante, penetra na divisão da alma do espírito e coordena nossos passos a cada manhã e transforma a nossa vida. Então vamos lá, capítulo 7 vai dizer assim: E o servo de um certo centurião, que era querido para ele, estava doente e prestes a morrer. Versículo 3: E quando ele ouviu falar de Jesus, enviou-lhe os anciãos dos judeus, suplicando-lhes que viesse curar o seu servo. E chegando ele junto de Jesus, suplicavam-lhe com instância, dizendo: Ele é digno de que lhe faça isso, porque ele ama a nossa nação e nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles, e quando já estava perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque eu não sou digno de que tu entres debaixo do meu telhado. E por isso nem eu considerei-me digno de ir a ti, mas dize uma palavra e meu servo será curado. E quando Jesus ouviu essas coisas, versículo 9, maravilhou-se dele e voltando-se disse à multidão que o seguia: Digo-vos, e não encontrei tão grande fé. Não em Israel. Vemos aqui nessa passagem do centurião. Mateus fala algo um pouquinho diferente, diz que o centurião foi diretamente até Jesus. Isso não muda a situação, porque de uma forma ou de outra Jesus não entra na casa do centurião e de uma forma ou de outra Jesus vê o tamanho da fé do centurião. E é isso que nos chama a atenção nessa manhã. Diz a palavra do Senhor que esse centurião, um homem que havia no mínimo ali 100 homens à sua autoridade, que ele guiava 100 homens, ele tinha autoridade sobre 100 soldados no mínimo, por isso que era chamado centurião. Envia um servo dele, envia alguém até ele, até Jesus, quando ele sabe que Jesus está ali. E esse servo, ele vai diretamente não pedir a Jesus, mas pedir aos homens da sinagoga, aos maiorais do local. Por quê? Porque esse centurião, ele havia prestado serviços a Jerusalém, ao povo de Israel. Ele havia prestado serviços ali em Cafarnaum. Por quê? Porque ele havia construído uma sinagoga. Ele havia feito uma boa obra para o Senhor.
Ele havia depositado os seus bens ali para o Senhor, depositado o seu tempo para uma sinagoga judaica. E veja que por ele ter feito isso, alguém toma partido quando sabe que ele pediu algo. E eles mesmos vêm até a Jesus. Veja no versículo 3, ele enviou-lhe os anciãos dos judeus, suplicando que curasse o seu servo. O centurião vai até os anciãos dos judeus. Ele não vai diretamente a Jesus aqui no capítulo de Lucas. E ele fala e os anciãos vão até Jesus. Eles tomam as dores do centurião, porque eles sabiam o quão benéfico esse homem foi para a nação. Ele entendia que a obra que esse homem tinha feito para a nação e para com Deus era digna de que Jesus pudesse curar esse servo dele. Então Jesus ouve e Jesus vai de encontro a esse centurião. Jesus ouve e Jesus vai de encontro até a casa do centurião. Mas quando Jesus vai andando, quando Jesus vai em direção à casa, o centurião envia diretamente um outro amigos ou servos que seja, envia até Jesus e diz: não, eu não sou digno de que tu entres na minha casa, mas somente com uma palavra tua, o Senhor fala e o meu servo será curado. A gente não pode especificar o porquê, qual era o motivo a qual ele também não queria que Jesus entrasse na casa dele, mas ele queria um milagre, ele necessitava do milagre. E ele cria no milagre. Ele sabia que ele estava falando com o dono da cura. Então ele diz: se o Senhor for e disser, vai acontecer a cura. Porque se eu também tenho pessoas sob a minha autoridade. Se eu disser vai, eles vão. Se eu disser venha, eles vêm. Se eu disser fiquem, eles ficam. Então imagina o Senhor com todo o poder. Ele reconhece a autoridade de Jesus. O que fez com que o centurião recebesse o milagre foi o reconhecimento da autoridade de Jesus. Então ele reconhece essa autoridade e ele recebe o milagre. Então Jesus diz: jamais, eu nunca vi na nação de Israel tamanha fé. Eu nunca vi na nação de Israel tamanha fé quanto essa fé desse centurião. E aqui nós vemos que ele está vendo e acontecendo através disso um milagre para o seu servo. Depois nós vamos ver que quando aconteceu essas coisas, Jesus volta-se e continua no dia seguinte. E ele foi à cidade de Naim, que era 10 quilômetros de Nazaré. Ele vai à cidade de Naim. E quando Jesus vai se aproximando da cidade, nas portas da cidade, ele encontra um cortejo fúnebre. Aleluia! E ele encontra o cortejo fúnebre e ele observa e ele vê uma senhora chorando, desesperada, uma grande multidão que vinha atrás dele e uma multidão que seguia o cortejo fúnebre. E aí ele observa e deve ter havido questionamentos e alguém falou que aquele era o filho único de uma viúva. Ou seja, ela havia ali perdido tudo, o seu sustento, porque nós imaginamos que não era um menino, aqui diz que era um homem morto, não era um menino, não era uma criança. Então poderia ser o provedor da casa. Ela, por ser viúva, né, não tinha sustento a não ser o seu filho, era amparada pelo seu filho. Então já havia perdido o marido, perdeu o filho e estava desamparada. E eles estavam saindo da cidade de Naim, porque o cemitério, o local onde eles enterravam os mortos, era sempre do lado de fora da cidade. E quando Jesus vê ela, o Senhor se aproxima dela e diz: não chores. Mas como não chorar diante de uma morte? Como não chorar diante de uma situação? Jesus diz: não chore, mas Jesus vai e toca o esquife, toca
a caixa onde se encontrava o corpo e diz: jovem, digo-te, levanta-te. E o jovem se levanta, para a surpresa de todos que estavam ali. E por ele ter dito: não chores, nós podemos ver que o milagre estava sendo feito ali naquele momento. Mas o que me chama a atenção nessa palavra, nessa manhã, é que a morte estava saindo da cidade, porque a vida estava chegando. E nessa manhã eu quero entregar algo da parte de Deus para a sua vida. Quando a vida está chegando, quando Jesus chega na sua vida, tudo que é morte, tudo que é desespero é obrigado a sair. Não há lugar para a morte aonde a vida chega. Não há lugar para o pranto aonde a alegria chega. Não há lugar para a tristeza aonde a esperança de Jesus chega. E aqui nós vemos Jesus chegando e dando lugar à vida. Porque quem caminha com Jesus traz vida. Ali havia uma multidão que trazia vida e uma multidão que seguia a morte. Uma multidão que trazia choro e desespero, seguindo a morte, seguindo aquele esquife. E uma multidão que seguia a vida, trazendo alegria e esperança. E nessa manhã o Senhor quer falar ao teu coração e ao meu coração. Você na sua vida terrena, nos tempos em que vivemos, temos a possibilidade, temos a oportunidade de seguir a multidão que traz a vida ou de seguir a multidão que traz a morte. Muitas vezes seguimos a multidão que traz a morte quando nos amedrontamos, quando carregamos dores, quando trazemos choro na nossa vida, quando entregamos a nossa vida às coisas negativas, quando pensamos que nada vai acontecer de acordo com o que a gente quer, quando buscamos a força do nosso braço para realizar as coisas. Então estamos atrás da morte. Porque somente aonde tem vida é que nós entregamos a nossa alegria a Jesus. Somente seguindo a vida, seguindo a Jesus, encontramos esperança de termos situações resolvidas tais como esta. A viúva de Naim não imaginava que iria encontrar a vida diante dela, sendo que a morte a bateu 2 vezes. A morte a projetou 2 vezes por terra. Mas ali estava chegando o dono da vida, para mostrar que o milagre ainda era maior na vida dela, para mostrar que ainda havia esperança sobre a vida dela e que o Senhor não tinha se esquecido dela. Muitas vezes, nos tempos bíblicos, nós vemos também que as viúvas eram jogadas de lado porque não havia expectativas, porque quando perdia-se o marido, perdia-se as expectativas, porque não havia. Engraçado que a gente vê muitas vezes, muitas passagens a qual perde marido, depois perde filho, acontecem situações com filhos doentes. Então é sempre uma prova muito dura para essas mulheres. Mas a vida chega. A vida chega para mudar a situação. A vida chega para mudar a situação da viúva de Naim. E nessa manhã eu quero dizer para você, a vida é Jesus. E a vida que Jesus traz é uma vida com abastança, com abundância, com cura, com liberdade, com libertação. Então essa vida ela chega de encontro e entra na cidade de Naim. A vida traz e a morte é extinguida. Aonde a vida chega, a morte não reina. Aonde a vida chega, a morte tem que sair. A morte tem que dar lugar. A tristeza tem que dar lugar para a vida, para a alegria. Então nessa manhã, se você tiver o teu coração pleno de Jesus, eu quero dizer para você que há que ter lugar para a alegria. Há que ter lugar para a vida que chega, para entrar com abundância na tua casa. Que Deus abençoe a sua vida nesse dia e que a esperança do Senhor possa chegar de uma forma sobrenatural sobre ti e a tua casa se regozije na esperança de Deus. Que Deus abençoe o seu dia.